Bom, pessoal, esse vai ser o último tópico, né, do que a gente vai trabalhar em relação aí ao nosso curso sobre o GeoGebra. E a intenção do curso, né, vai ficando mais clara agora, nesse último tópico, porque os dois primeiros tópicos a gente tratou de passar os recursos ou os principais recursos do GeoGebra que vão permitir a gente desenvolver atividades de ensino, né, de matemática com o GeoGebra, tá? Então agora, nesse último tópico, a gente vai unir, né, a questão da janela de visualização 3D, a gente está apresentando ela, vamos trabalhar um pouquinho com o GeoGebra 3D, e ao mesmo tempo agora a gente vai mostrar como que a gente pode usar, né, através de alguns exemplos específicos, né, o GeoGebra para atividades de ensino de matemática. A gente vai dar um foco aqui um pouquinho maior para a questão do volume, tá? Né, como sugestões aí, mas obviamente nossa intenção é que vocês, com esse curso, adquiram uma autonomia, né, e possam depois elaborar outras construções que possam ajudar aí nas atividades de ensino, do ensino da matemática, tá bom? Então, a tarefa 8, vocês vão construir, vocês vão fazer essa construção aqui, né? Que a gente sugere que seja trabalhada no contexto do ensino de volume, né? E logo no início, quando a gente está falando do conceito inicial de volume, né? A gente define o volume como a unidade padrão de volume, né? Como sendo um cubo de aresta 1. Então, é esse espaço, né, ocupado por um cubo de aresta 1, né, é a unidade padrão do volume. E a partir dele que a gente vai desenvolvendo toda a teoria, né, e os demais conceitos e os cálculos, né, de como calcula o volume, né. Bom, então a tarefa 8 vai ser para vocês fazer essa construção aqui, né? Vocês vão ter aqui um bloco retangular, né, de dimensões inteiras e, portanto, esse bloco retangular pode ser dividido, né, em cubos de aresta 1. Né? E o volume desse bloco retangular, deixa eu colocar aqui a altura aqui. Pronto, a gente tem um bloco retangular aqui de 5 por 5 por 3, tá vendo? 5 por 5 por 3 são as dimensões desse bloco retangular. Isso significa que a gente pode dividir ele em cubos de aresta 1, ou seja, a gente pode dividir esse bloco retangular em unidades de volume. E aí, para saber o volume desse bloco, basta contar quantas unidades de volume ele tem. Né? Ele é equivalente a quantos cubos de aresta 1. Então, isso é uma atividade interessante, né? Uma atividade que a gente pode fazer com GeoGebra e bastante interessante para trabalhar o conceito de volume e deduzir como calcular o volume de um bloco retangular de dimensões inteiras. Tá? Depois é possível, né, também pensar em alguma atividade com GeoGebra para trabalhar a questão do volume de um bloco retangular de dimensões fracionárias, que não sejam inteiras, mas que também não sejam dimensões irracionais, apenas fracionárias. E depois a passagem, né, para qualquer número real, também a gente poderia pensar em alguma coisa, mas aí já é uma passagem mais complicada. Mas essas duas, de dimensões inteiras e de dimensões fracionárias, é perfeitamente possível usar o GeoGebra para fazer uma atividade em sala de aula e trabalhar com os estudantes a questão do volume de um bloco retangular. Tá? Então, vocês vão fazer essa construção aqui, né? E aí, como alternativa aos controles deslizantes aqui, né? A gente pode também fazer um campo de entrada aqui, para a gente digitar, por exemplo, o comprimento. Eu quero
um bloco retangular com comprimento igual a 4. Tecla Enter lá, vai ter um bloco retangular com comprimento igual a 4 aqui, ó, comprimento, né? Aqui seria a largura, né? Então, por exemplo, eu quero uma largura de 7. Ele vai fazer lá, tá? Bom, como é que faz esse campo de entrada? Só aproveitando para lembrar, né? A gente vem aqui, ó, campo de entrada, clica aqui na janela de visualização. A legenda, a gente coloca o que vai aparecer, o texto que a gente quer que apareça aqui, tá? Isso que é a legenda. Não é o nome do objeto que a gente está criando, do campo de entrada. É só uma legenda mesmo. Então, eu vou colocar aqui a altura, né? Vai para indicar altura, espaço igual. Espaço novamente, só para dar um espaço ali, né? Ficar mais bonitinho. Objeto vinculado, agora eu escolho qual é o objeto vinculado. É o controle deslizante que eu nomeei de altura, tá? E no momento esse controle deslizante está com valor igual a 3 aqui, ó, tá vendo? Por isso que apareceu 3 ali. Bom, só vou selecionar aqui, ó, fixar o objeto para eu poder mover ele, né? Vou colocar ele aqui, embaixo aqui dos outros. Vou diminuir o tamanho dessa caixa de entrada, porque eu não preciso que essa caixa de entrada seja muito grande, né? Então, vou colocar aqui propriedades, vou vir em estilo, ó, comprimento do campo de texto, não precisa ser 20, eu vou diminuir para 4 aqui. Pronto. Então, agora a gente poderia até ocultar, né, os controles deslizantes e deixar só esses campos de entradas. E aí a gente, trabalhando com os estudantes, né, seria, com certeza eles iriam perceber, né, que o volume de um bloco retangular de dimensões inteiras, né, vai ser dado sempre pelo produto das 3 dimensões, né? Então, é uma maneira, né, eles iriam deduzir isso na tentativa de contar os cubos de aresta 1 que existem aqui, né, que estão formando o bloco retangular. Tá bom? Então, vocês vão fazer essa construção aí como tarefa 8.